Olá, paz do Senhor Jesus. Está começando mais um programa Geração JC aqui na TV CPAD. Hoje eu trouxe um convidado bem especial para falar com a gente sobre juventude cristã. Mas antes disso, você já se inscreveu no nosso canal? Ainda não? Você pode acionar aqui o sininho, se inscrever, compartilhar, dar o like, por favor, comenta aqui também, diz o que você está achando, ó. Eu vou lá e vou responder o seu comentário, hein? Fique esperto aí que eu estou respondendo os comentários lá também. Mas agora vamos conversar com ele que ainda é um jovem pastor Samuel Jorge. Ele é vice-presidente da Assembleia de Deus em Todos os Santos, aqui no Rio de Janeiro. Ele também é o presidente da Mocidade do Campo, que é uma DETS, além de ser formado em economia, marketing, teologia, mas acima de tudo isso, ele é servo do Senhor. A paz do Senhor, pastor Samuel. Samuel. Senhor, irmã Roberta, todos. Tudo bem, graças a Deus. É uma alegria para a gente tê-lo aqui no nosso programa. Amém. Prazer todo meu. Agradeço a casa, né, que é a nossa casa. Amém. E estou feliz de estar aqui com vocês nesse dia. Pastor, eu quero perguntar como é que foi a sua infância. Ó, pergunta meio difícil, né, mas conta pra gente. Vamos, minha infância, eu sou de um período, eu tenho 39 anos de idade, farei 40 esse ano, né? Bem jovem ainda. Com certeza. E a minha infância foi uma infância assim bem ruim, bem difícil, né? Porque nascido e criado na comunidade do Lins de Vasconcelos, lá no Complexo do Lins, no Engenho Novo, e tivemos uma criação muito difícil, porque naquela ocasião somente meu pai trabalhava, que hoje é o meu pastor, né? Mamãe sempre foi do lar, somos três, eu sou mais velho, tenho um do meio e tenho a mais nova. E assim, foi uma vida muito difícil, né, de se levar para os dias atuais. Mas você já nasceu num lar evangélico, já eram todos evangélicos? Sim. Meu pai é oriundo da Igreja Batista. E papai sempre nos ensinou uma coisa chamada princípio. Nascido, criado no Evangelho, indo sempre à escola dominical, consagrações, e nunca deixávamos de estar na igreja, e sempre criado naquele costume cristão, né? Que é o princípio nosso, que nos deixou legado até para os dias atuais, referente aos 3 filhos. Muita gente acha assim, evangélico não passa por dificuldade, mas eu soube que o senhor teve algumas dificuldades, né? Sim, nós tivemos. Eu recordo-me que quando meu pai trabalhava numa grande companhia, no Rio de Janeiro, vindo da roça, veio da roça, e não teve essa oportunidade de estudar, e sempre foi um grande motivador e incentivador para que todos nós estudássemos. Se tinha uma coisa que o papai sempre fazia conosco, era leia, cobre, estude, faça conta, e sempre trazia a todos os nossos filhos, os filhos, né, para o meio estudantil. E fomos nascidos criados. Eu sou de uma época em que trocar o tênis com o irmão, porque não tínhamos condições de trocar um tênis. Eu sou de uma época que usava-se o mesmo uniforme de manhã, mamãe trocava o uniforme rápido para ir, porque não tínhamos dinheiro para comprar. Foi um período muito difícil. E isso me levou, por eu ser o mais velho, a trabalhar cedo. Quando eu falo trabalhar cedo, é sempre ajudar um vizinho, ganhava um dinheirinho aqui, um dinheirinho acolá. Sempre gostei muito de soltar pipas, né, que era o nosso entretenimento naquele período. Então, assim, foi uma criação muito difícil. Mas com a graça do Senhor, nós sobrevivemos um período que hoje nós somos casados, somos servos do Senhor Jesus, estamos vivos, sólidos, com a vida espiritual consolidada por aquilo que o papai sempre nos trouxe como criação, que é estar na casa do Senhor Jesus. E como o senhor se sentia nessa época? O senhor era criança, como é que o senhor via todo esse momento que vocês passavam? É muito difícil porque eu era mais velho e cansei de ver meu pai chorar no sofá, porque às vezes faltava 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão e não tinha de onde tirar. Papai teve 2 empregos, né? E com 10 para 12 anos, eu carregava a bolsa de sacolão, tinha o maior prazer de fazer isso, porque todo o dinheirinho que ganhava, eu levava para dentro da minha casa. Eu recordo-me que tínhamos um caminhão, um ônibus volante, eu ficava nas portas oferecendo minha ajuda para carregar, porque eu era fortinho, né? E carregava as bolsas das madames, das senhoras, e ganhava um dinheirinho aqui. E quando finalizava aquela feira, o meu prazer era voltar para dentro do ônibus, fazer uma compra para dentro de casa e chegar em casa e falar assim, mãe, eu trouxe 1 quilo de tomate, eu trouxe 1 quilo de verdura, de fruta, e isso me trazia um prazer. E isso me levou a muito cedo a adquirir uma maturidade de entender o seguinte:
a minha casa, ela tem uma importância daquilo que eu arrecado lá fora e eu trago para dentro, e isso é critério de sobrevivência. Então, desde cedo eu tenho essa expertise, né, de olhar e entender a dificuldade e valorizar aquilo que o Senhor nos proporciona para aquele período, porque deserto, ele nunca vai ser uma deficiência, ele vai ser sempre uma escola de você aprender para um dia chegar numa situação de Canaã. E como é que era o seu desempenho na escola? Que já muito novinho, já passava por essas dificuldades. Sim. Como é que era o período na escola, o tempo na escola? Eu sempre fui muito bagunceiro, né? Coisa de menino, né? Pastor, o seu rosto nem fala isso, pastor. Eu sempre fui muito bagunceiro, mas sempre fui uma pessoa com foco. Sempre busquei estudar. Eu estudei num grande colégio aqui no Rio de Janeiro, por intermédio de uma bolsa. Eu morri de vergonha porque eu era tratado como pessoa carente, realmente eu era naquele período, e sempre busquei assim valorizar aquilo que eu não tinha. Então buscava estudar matemática, ciência, as matérias, né? E assim, eu tive um bom segundo grau, que me trouxe capilaridade para me alçar novos voos. Voltando à questão de casa, e era sempre assim, o que eu chegava diferente do meu estojo, o papai abria de quem é, da onde vai, isso era princípio, né? E princípio não se quebra, princípio te traz como maturidade, te faz você ser o homem que eu sou hoje. E assim, sempre busquei estudar. Lá em casa, todos nós três temos formações, e isso é legado do meu pai e da minha mãe, que não tiveram essa oportunidade, mas que tangenciaram isso para a gente no futuro. Se esforçaram para que vocês tivessem. Lógico, isso é mérito deles. Eu sempre falo que as minhas conquistas não são minhas, são de pessoas que por trás de mim me fizeram ser quem eu sou. Meus pais e minha esposa, que eu tenho uma admiração profunda por ela, né? Falando em princípio, eu sou uma pessoa que fui nascido e criado na minha adolescência nos caminhos do Senhor. Nunca me desviei para isso. E comecei a namorar com 23 anos de idade, e nos 23 anos, 25 anos, eu falo isso sem paradigma, eu falo para vocês. Casar virgem naquela época poderia ser coisa de quadrado, mas isso me fez manter o princípio e fazer o casamento sólido e eficaz que eu tenho hoje. Hoje eu sou casado, muito bem casado, pai de 2 filhos, e o que eu tenho que construir, que consegui hoje, primeiramente foi pela bondade do Senhor, segundo, pela criação dos meus pais, e terceiro, pela mulher fenomenal que Deus me deu. E ela é muito linda, gente, ó. Ela tá aqui no estúdio, muito bonita, e os filhos também são lindos, 2 príncipes, um príncipe e uma princesa. Henrique e Isabela. Uma família real, só com príncipes e princesas. Obrigado pelo carinho. E pastor, como é que era na igreja? O senhor já era atuante desde pequeno, já cantava nos departamentos? Sim, frequentador assíduo de escola dominical, como sou até os dias atuais, leitor das Sagradas Escrituras, já li a Bíblia algumas dezenas de vezes, de Gênesis a Apocalipse, de Apocalipse a Gênesis, e agora eu estou lendo uma cronológica. Olha que legal. Né? Então, assim, sempre fui atuante. Aprendi a tocar violão na marra, porque naquela época não tinha dinheiro para bancar um curso. Eu louvo a Deus pela vida do meu tutor naquele período, pastor Rubens, que hoje é pastor, sempre me ensinou a tocar violão, pandeiro, bateria, guitarra, contrabaixo. Sempre fui atuante em escola bíblica dominical, escola bíblica de férias, EBFs, sempre participante, pegava minhas caixas de picolés e saía evangelizando na comunidade, trazendo os coleguinhas. E eu sempre tive, Roberta, uma coisa comigo. De manhã eu solto pipa com os amigos. Se tem uma coisa de bom que meu pai sempre me ensinou é o seguinte: esteja com seus amigos, mas à noite convide-os para estar na casa do Senhor. Eu acho que falta isso no brilho dos jovens, entenderem que a religiosidade não nos leva a nada. Mas essa questão humana, cristã, que Jesus nos ensinou, se pegarmos Mateus, Marcos e Lucas, os livros sinópticos, eles nos enquadrarão os ensinamentos de Jesus. É de estar com aqueles que não prestam, porque o caminho de salvação vem por intermédio daquilo que você é, e não daquilo somente que você prega. Então era assim, de manhã soltávamos pipa, jogávamos bola de gude, futebol, que eu gosto muito de futebol. E à noite trazia os coleguinhas por intermédio de um evangelismo, por picolé, por um sorteio, por uma brincadeira, e assim, rendeu frutos, viu? Com quantos anos o senhor começou a trabalhar ou a estagiar? 15 anos de idade. Assim que eu terminei o ensino, antigamente o ensino médio, né? Eu fui estagiar no Jardim Botânico. Pasme. Além da minha formação superior, eu consegui fazer uma coisa chamada botânica.
porque assim que lançaram os pós-médios, né, eu optei por fazer botânica e estagiei por longo período no Jardim Botânico. Legal. Então eu sei o que é planta de sol, de sombra, fazer enfeite, estagiei em alguns quartéis no Rio de Janeiro e isso me levou assim para a indução de mercado. Eu comecei a entender o que era mercado. Uma outra coisa, se me permite fazer um adendo, tudo que eu arrecadava, eu dizimava e ofertava. Isso são princípios. Então, assim, quando eu comecei a estagiar, não tinha salário. Eu recebia aquilo que era benevolente do estágio. Tirava sempre, toda vez que eu recebia, a primeira vez que eu recebi meu cartão magnético para sacar, ficava todo feliz, sacava o meu dízimo. Eu comecei com 15 para 16 anos estagiando e por aí fui galgando novos caminhos, fui alcançando novos objetivos. Eu fui entendendo que caminhos são demanda e aquilo que te escolhe naquilo que vai te encaixar. Eu ia até falar isso, que se você aí que é jovem ainda, mas que você já é pai, já é mãe, já vai ensinando o seu filho desde pequeno, né, a dizimar, a dar a oferta na escola dominical e levar para a escola dominical, porque é lá que a gente aprende, né, isso é super importante, né? Porque, me permita dizer, a crise ela é existencial. Eu sempre falo isso nas palestras que eu dou. A crise ela sempre vai existir. E se pegarmos o Antigo Testamento para os dias atuais que vivemos, não mudou nada. O que Joel, o profeta Joel, capítulo 3, se me permita dizer, versículo 10 vai dizer: forjai-vos espadas sobre vossas enxadas e lança sobre vossas foices. E digo, fraco, eu sou forte. Eu poderia ser mais um da estatística do mundo e da vida real de um traficante, porque morou na favela, porque morou isso. Pobreza nunca foi sinônimo de burrice. Aquilo que nós somos é aquilo que nós queremos para nossas vidas. Quando ele vai dizer que digo fraco, eu sou forte, é porque por mais que a minha limitação, e eu deixo essa mensagem para os jovens, por mais que vocês sejam limitados, atendo sobre a questão de fraquezas, tenha isso no coração. Você é forte porque Jesus, ele não te fez para sofrer. Pastor, eu quero saber mais coisas da sua vida, Vamos. quero saber um pouquinho mais, mas daqui a pouquinho você também não sai daí. Já, após o comercial, a gente volta com muito mais. Todos os dias tomamos decisões. Decida ser a mulher que Deus planejou. Leia as 10 melhores decisões que a mulher deve tomar e encontre o seu lugar no plano de Deus. Um produto com a qualidade CPAD. Estamos de volta com o programa Geração JC. Eu falei que foi bem rápido, passou tão rápido quanto o primeiro bloco. Passou bem rapidinho, né, pastor? A gente nem sentiu aqui, Pastor, eu quero lhe perguntar um negócio. Como é que o senhor conseguia conciliar o estudo com o trabalho e com a vida na igreja, no ministério? Como é que era? Eu sempre fui de acordar cedo na minha casa, ainda sou até os dias atuais, né? E eu sempre conciliava o seguinte: eu tenho que de manhã estudar, saía do colégio de manhã, pela manhã, e meio-dia levava sempre a minha marmita, depois eu ia para o estágio, e no estágio sempre com foco, e terminava o meu estágio e corria para a igreja. De domingo a domingo eu estava sempre conciliando meus horários, né, junto com aquilo que era a minha diretriz na vida espiritual e também a minha diretriz na vida material. Nós não podemos, Roberta, confundir as coisas. Né? Nós estamos nessa terra e por estarmos nessa terra, acreditamos que o Senhor nos dá. Mas Ele nos deu a capacidade e a inteligência para fazermos, porque estar e ser são coisas totalmente diferentes, né? Não é só ficar sentado numa igreja e ficar orando, esperando que Deus vai dar. Não, você tem que correr atrás. Então, ter objetivo é uma coisa que eu sempre tive na minha vida e o que me traz hoje para a minha vida profissional também. Pastor, até assim, o senhor falou que na sua casa vocês iam passando, né, roupa e tal. Em várias casas isso sempre aconteceu, de primo passar para primo, de irmão para irmão, de tio para tio. Sim. Mas você se sentia, não sei, de repente uma vergonha de repente estar na rua e alguém reconhecer? Rolava isso com vocês? Não, porque eu sempre ganhei roupas, né, de pessoas,
terno, principalmente na minha adolescência, porque naquele período, é o que eu estou te falando, naquele período era muito difícil você ter uma renda que te trouxesse uma benesse de você ter, comprar, fazer, visitar shopping e outras coisas mais. Eu nunca tive isso comigo. Sempre gostei de receber, ficava feliz quando alguém chegava e falava assim, Samuel, você quer uma gravata? Você quer um terno? Você quer uma calça? Eu recordo-me que eu ganhei um tênis de uma pessoa. Porque é o seguinte, chegava período de Natal e Ano Novo, para mim, principalmente, que era o mais velho, era cruel. Porque via os colegas comprando tênis de marcas, né, e outras coisas mais, e papai não tinha. E eu também, assim, muitas coisas também, eu não conseguia juntar muito dinheiro, porque tudo que eu adquiria, eu levava para dentro da minha casa. E eu recordo que uma vez uma pessoa falou assim, eu tenho um tênis de marca X para te dar. Olha, como eu usei aquele tênis. Eu usava de manhã, de tarde, de noite, dormia com aquilo, fazia questão de sair onde eu morava para os outros verem. Todo mundo sabia que aquilo era dado. Nunca tive isso comigo. Porque, volto a dizer, valorizar as coisas que você tem hoje é não desmerecer a quem te deu. Entendeu? Porque Deus é muito mais. O que a Bíblia fala? Quem é fiel no pouco... será fiel no muito, viu? É assim. Verdade, verdade. Qual foi a sensação quando o senhor recebeu o primeiro salário? Uma sensação de satisfação. Aquela coisa de quero chegar em casa e falar assim, pai, recebi, toma. E foi isso que aconteceu, viu? Eu saquei tudo e vim escondendo nos bolsos, né, que eu tinha vindo do ônibus naquele período. E quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi tomar um banho, correndo, botar uma roupinha melhor e falei, pai, olha aqui o meu salário. Tira daqui o dízimo, tira daqui as ofertas, compra a nossa carne, compra o nosso alimento. E era sangue nos olhos, era brilho. Você entendeu o seguinte, a dificuldade, papai, existe, mas o Senhor não criou 3 pessoas para ficar aqui parado em casa. Eu sou mais velho e está aqui o que Deus me deu e eu vou fazer de tudo para o Senhor. E é assim até os dias atuais, viu, Roberta? Valorizar pessoas. Eu acho que o ser humano, eu acho que o mundo precisa muito disso, né? O apóstolo Paulo vai dizer isso na sua carta aos Coríntios, a igreja de Corinto, no capítulo 13. Ora, existe a fé, existe a esperança e existe o amor. E o maior dos 3 é o amor. Precisa ser muito isso. Eu falo sempre isso em minhas palestras. Filhos, vocês precisam valorizar os vossos pais. É por isso que o próprio apóstolo Paulo vai dizer a carta aos Efésios. Filhos, sejam obedientes a vossos pais. Porque isso é mandamento. E o Senhor está pensando que o Senhor não olha de cima para baixo? Ele olha assim e ele valoriza. E lá em casa todos nós 3 somos assim. Papai sempre nos ensinou e eu tenho certeza que ele vai ver esse vídeo e vai falar assim, realmente. Ele lembrou, pai, beijo, te amo, viu? E o senhor fez um excelente trabalho, viu? Ó, tá aqui a bênção. Obrigado. Aqui. Pastor, em algum momento o senhor se questionou da soberania de Deus na sua vida? Não. Eu recordo-me que eu vinha no carro, vindo para cá e pensando que uma vez eu estava em cima da minha laje. Nós morávamos numa comunidade do Engenho Novo, um beijo para a minha comunidade, que eu amo com todo o coração. E eu estava soltando pipa e eu lembro que estava um tempo meio nublado, né? E da minha laje eu tinha vista panorâmica dos aviões que desciam no Santos Dumont. Eu lembro uma vez que um avião passou e eu escutei uma voz falar assim, olha para aquele avião. E eu olhei. Eu lembro que aquele avião deu uma volta, eu acredito que ele não tenha conseguido pousar ou remeter. Voltou, quando ele passou por cima de novo por mim. Deus falou comigo assim, assim eu vou fazer com você. Eu falei assim, mas como? Um jovem que possivelmente numa comunidade não tem a perspectiva de chegar e alcançar. Deus falou comigo assim, eu sou o Senhor. Eu escolho, levanto e dou vitória àqueles a quem eu creio e acredito que vão fazer. Porque critério de fidelidade está atrelado a isso. Você entendeu? Então, assim, eu acreditei naquela palavra, que o Senhor ministrara comigo naquela laje. E hoje eu sou prova real que Deus, quando fala, Ele faz e Ele cumpre. E eu falo para os jovens, se você me permitir, falo para os jovens, acredite na voz do Senhor. Você não nasceu para perder. Amém. O Senhor te levantou para fazer a diferença nessa geração que precisa de nós, viu? Não é só dos nossos pais, precisa de nós. E nós estamos aqui aptos e prontos para ouvir e discernir o que o Senhor quer fazer conosco. Por quê? O Senhor, Ele é capaz, Ele é força, Ele é soberania, Ele é onipotente, onipresente e onisciente, e Ele é capaz de tirar de uma favela e levar para os 4 cantos desse mundo para dizer o seguinte,
Jesus ainda salva, cura, liberta, transforma e faz. Agora, aquele Samuel lá da infância, imaginou de um dia estar onde o senhor está? Que o senhor, graças a Deus, é formado, tem Sim. alguns cursos, né? Sim. Está terminando outros. Isso. O senhor já se imaginou nessa posição de hoje? Assim, a gente espera, a gente confia que Deus pode fazer, mas lá no íntimo, o senhor acreditava que o senhor iria chegar? Por razão social, não. Né? A minha história ela se baseia num processo. Nós éramos muito pobres, né? Então, assim, eu nunca pensei ao chegar em alcance. Isso tudo é fruto de princípio, volto a dizer. 2, dedicação. 3, entendimento e compreensão de fazer você sair de um ponto A a um ponto X. E entender o seguinte: o mundo tem demandas e oportunidades. A ociosidade te leva ao processo de pecado. Isso a psicologia vai ensinar sobre isso. Mas quando você busca ser e crescer, eu independo de pessoas para estar. Basta eu querer fazer. Ou seja, para um morador que morava numa comunidade que não tinha perspectiva de vida e alçar os voos que eu estou hoje, eu estou vice-presidente de uma igreja, sou presidente de uma grande mocidade na minha igreja, não tenho mérito para lá estar, mas é porque o Senhor acreditou e confiou para mim sobre um processo de legado. É fazer e fazer, só, entendeu? Nunca imaginei estar dentro de um MBA, concluindo um MBA, terminando uma faculdade, no meio de doutores. Nunca pensei em estar, mas se lá estou, é porque o Senhor nos posicionou para isso. Amém. E assim, basta a gente acreditar em nós mesmos. E quando a gente acredita nisso, a gente chega e alcança. Amém. O senhor hoje é líder de juventude, né? Isso. Qual a diferença que você vê da juventude, da época que você era um dos liderados para hoje que você é líder? Uma boa pergunta, viu? Boa pergunta. Inclusive eu tenho uma palestra, um treinamento sobre jovens e eu abordo muito sobre isso. No nosso, posso dizer assim, que nós somos jovens, Temos na nossa quase a idade, pastor. Isso, com certeza. Na nossa época, a questão da tecnologia não era tão presente como é nos dias atuais. Na nossa época era mais fácil, porque você evangelizar, não que o evangelismo é fácil evangelizar, não é isso, mas assim, era fácil você trazer capilaridade para um processo de um ímpio para a igreja. Era fácil você trabalhar mesmo com as barreiras que existiam, muitas barreiras existenciais, né? Hoje é mais difícil, porque tratar com os jovens atuais são jovens smart, ou seja, são jovens inteligentes. Eles são adequados. Nós fizemos curso de datilografia. Essa galera aí não sabe nem o que é isso. Essa galera sabe o que é um smartphone, um aplicativo, outra coisa mais. Eles estão muito mais inteirados do que nós. Então, assim, se o jovem não se traz um perfil de entender, entreter e conhecer como trabalhar os dias atuais em processo de inovação, competência, forças competitivas que te trazem por meio desse tipo de jovem, ele não vai ter um alcance. Então, nós mudamos muito o critério de trabalho na nossa igreja. Hoje, a nossa questão de interatividade ele é muito mais propensa ao evangelismo, os nossos jovens são muito capilarizados para isso, e não é fácil evangelizar esse tipo de jovem. Como se faz isso? Trazendo por meio da Bíblia. Se é difícil ler, vá ouvir. Se é difícil ouvir, você vai compartilhar. Se é difícil compartilhar, sente que a conversa ainda é um bom resultado e é o melhor digital que existe. E se não der nada disso, der jeito, por favor, vai para o joelho e ora. Vai para o joelho e ora. Com certeza vai ter resultado. E não tem dificuldade. Pregar de Jesus não tem dificuldade. Basta você fazer com que a pessoa tenha motivação para aquela real situação. Eu sempre falo, sempre evangelizo e nós estamos sempre presentes em algumas comunidades, o quanto é o perfil tecnológico da galera que está na classe B e C, eles têm o mesmo conhecimento interativo que uma pessoa mais estudada tem. Então não existe dificuldade, que basta a minha motivação da gente fazer o negócio acontecer. Pastor, tenho mais perguntas, mas novamente voou esse bloco e já a gente volta, hein, pastor? Você não sai daí não, hein? Tem mais perguntas aqui sobre liderança, sobre juventude, não sai daí não.
Elas gostam muito de fingir que são princesas e brincam de imaginar como uma alteza é amada e admirada. A boa notícia é que toda menina é uma princesa para Deus, o Rei do Universo. Em Minha Linda Princesinha, devocionais para cada dia do ano, elas aprenderão sobre Deus, o Rei, e desenvolverão um senso de pertencer à família dele. Além de colocar a palavra em prática diariamente, as meninas poderão experimentar em primeira mão como se relacionar com Deus a cada dia. Minha Linda Princesinha, devocionais para cada dia do ano. Um produto com a qualidade CPAD. Voltamos com o programa Geração JC e ao meu lado o pastor Samuel Jorge, já tá dando um monte de dicas para você que é jovem. Não fica só aí do outro lado, sentadinho no conforto da sua casa, mexendo no celular, no computador, não. Utilize esse tempo também para falar de Jesus. Quer mexer aí nas redes sociais? Então começa a evangelizar, vai, prega e fala de Jesus, que com certeza tem muito amigo aí precisando ouvir, né, pastor? Opa, bastante, viu? Fala em amigos, redes sociais é um conglomerado de redes, né? Já, o próprio nome já vai dizer sobre isso, né? Uhum. Quantos alcances de pessoas nós temos a oportunidade, a ver por fração de segundo de evangelizar? Aproveita aí, galera. Entra aí nas redes sociais e evangeliza. Verdade. Aproveita esse tempo e vai mandando mensagem de Jesus. Pastor, eu quero saber também do senhor. Eu vou chamar de você, porque, né? Não, você, sou jovem. Muito jovem. Por favor, estou me sentindo incomodado o programa todo. Não, fique em paz, fique em paz. Estou em casa. Como você vê a juventude de hoje? Não só no aspecto, né, secular, mas também a juventude no seu meio assim, espiritual, se elas hoje estão buscando mais do que antes? Sim. Como é que mudou essa forma de buscar a Deus? Eu sou muito a inerte do processo de que vai na igreja para bater nos jovens. Que os jovens têm muito pecado, que os jovens não fazem nada, que os jovens não fazem isso. Eu sou o inverso desse processo. Eu acredito muito na nossa nova geração. Eu acredito muito que o Senhor está realmente entrando com teu espírito e transformando. Eu acredito numa geração que lê Bíblia, eu acredito numa geração que busca o batismo no Espírito Santo, eu acredito numa geração que quer se batizar. Eu tenho por experiência, tá? O mês retrasado nós batizamos 33 jovens na minha igreja. Então você vê que eles estão com aquela sede de buscar, eu quero participar, eu quero fazer, o que é batismo no Espírito Santo. Esse dia mesmo, minha filha, que tem 6 anos de idade, ela falou assim, papai, eu quero falar inglês como o senhor. Eu falei assim, não é inglês, minha filha, é batismo no Espírito Santo. E ela e o meu filho dão glória a Deus na igreja. Então você vê que, eu me remeto aqui à carta de Paulo a Tito. Quando Paulo vai escrever para Tito dizendo o seguinte, Tito, pede às mulheres para ensinar as mais novas, pede os mais velhos para ensinar os mais novos. Eu estou muito nesta, me permita a palavra vibe, que é uma palavra de jovial, e no seguinte, galera, vocês são dotados do Espírito Santo do Senhor. Pense comigo, João capítulo 17, verso 17, santificai-vos na verdade, a tua palavra é verdade. Então, assim, eu acredito muito nessa geração. Eu acredito que essa geração pode fazer e dar continuidade aos que os nossos antepassados, aos que os mais velhos fizeram, porque é uma geração forte, sadia, e o Satanás, o inimigo das nossas almas, não vai entrar. Sabe por quê? Nós fomos chamados e escolhidos para fazer a diferença. Me permita, Roberta, me lembrei aqui agora. O Dr. Lucas vai escrever em Atos dos Apóstolos, que é uma pessoa mais retórica como Timóteo, um jovem, sabe, vivendo um período difícil na sua vida, pai grego,
Mas a mãe vai criar, a Berenice vai criar Timóteo de uma maneira seguinte: entenda e compreenda as leis. Eu dou um conselho aqui para os pais: deem Bíblia para os seus jovens, para os seus filhos. Pastores, valorizem os seus jovens. Porque a partir do princípio que você valorizar humanamente falando a sua juventude, se você olhar para os presídios hoje, boa parte que lá estão são filhos de crente. Verdade. Mas sabe por quê? O que falta nas igrejas hoje é incentivo aos jovens, porque nós somos capazes de chegar, de fazer, entender e de receber de cima aquilo que o Espírito Santo quer que façamos, viu? E que Jesus quer que nós caminhemos, de trazer os jovens que estão perdidos para caminho de salvação. Eu ia até lhe perguntar isso, se faltava incentivo na juventude ou então se era falta de engajamento dos próprios jovens na obra. Vamos, líderes, posso deixar um conselho para os líderes? Por favor. Processo de renovação e inovação são coisas totalmente distintas. Eu sempre dou treinamento e nos meus treinamentos e nas minhas palestras eu sempre falo sobre isso. Entendam, inovação não é você pegar o púlpito da sua igreja ou a sua igreja e fazer daquilo aí um entretenimento. Entretenimento não ocupa jovem. Entretenimento só enche para aquele período, e quando passa aquele período, o que acontece com aquela juventude? Ou seja, eu trabalho pré e eu trabalho momento. E o pós? Esse que é o mais importante, né? Ou seja, nesse processo, a juventude precisa estar inserida no meio e não na ponta. É trazer o ímpio para dentro do meio, faz um conjunto de novos convertidos. Isso dá super certo, porque quando ele entender que não, quem transformou ele? Foi o pastor ou foi você que é líder? Foi o Espírito Santo. Nós precisamos fazer o eclésia, sair de dentro para fora, mas de entender que lá fora nós precisamos trazê-lo para o nosso meio. Isso é que transforma, é isso que enche a igreja e é isso que faz levarmos essa geração para uma geração mais compacta, cheia do Espírito Santo de Deus. Você dá palestra para várias faixas etárias, né? Para jovens, para adolescentes, casais. jovens, casados. Atualmente, quais as necessidades dos nossos jovens que você tem visto, tem percebido nessas palestras? A necessidade dele, pastos verdejantes. Os nossos líderes precisam conhecer a Bíblia na íntegra. Porque a ovelha, se ela come um pasto seco, o que ela vai fazer? Ela vai se desnutrir. Mas se você tem bagagem para dar, independente de ter circularmente falando uma faculdade ou não, a Bíblia independe disso. A própria Bíblia é a palavra do Senhor, ela é a profecia maior. Então, se eu tenho um conhecimento daquilo que são as Sagradas Escrituras, que é a profecia, que é a palavra do Senhor, eu vou ter o que fazer, eu vou ter o que passar, e eu vou fazer com que as minhas ovelhas entendam, aquelas pessoas que eu comando, entendam que há uma importância de transformação. No penúltimo domingo, nós tivemos um outro batismo na igreja. E uma pessoa que não tem a cintura, um deficiente físico, batizou. E eu fui procurar, por intermédio do pastor da nossa filial, como foi a questão desse jovem buscar o batismo no Espírito Santo. No seu processo de deficiência da sua faculdade mental, ele compreendeu, por intermédio de uma pregação, que Jesus salva, cura e liberta e leva para os céus. Então, assim, por intermédio da leitura da palavra, se nós estudarmos, entendermos e compreendermos, nós vamos alcançar e alcançar em demanda. O Brasil ainda precisa de A a Z, ser evangelizado na íntegra. E quem que o Senhor conta com isso? Nós que temos vigor, nós que somos jovens. Líderes, estudem a palavra do Senhor, leem a palavra do Senhor, procure entender o que o Senhor quer dizer, quer falar e quer te levar para caminho de sucesso. Pastor, diz aí pra gente alguns dos projetos que vocês têm lá na juventude, lá na sua igreja. Nós temos vários projetos. Nós atuamos com sopão na rua, né, atrelado, assim, na verdade nós fizemos um processo de gestão. E eu quero até deixar um aberto aqui sobre isso. Gestão hoje está muito na linha, né? Hoje se fala muito em processo de gestão. Quando eu assumi a mocidade tem 2 anos, o pastor me convidou para um projeto, eu convidei um outro pastor, nós montamos um processo de gestão. Nesse processo de gestão, hoje nós vamos para o 2º ano, finalizo esse ano meu trabalho com a mocidade, e de 2 pessoas nós fizemos 5. Então, ou seja, nós formamos 5 líderes que vão dar prosseguimento para o próximo ano vindouro. Mas dentro desse processo, nós demos treinamento, dividimos faixa etária. Hoje nós temos um grupo sólido de adolescentes, que trabalhar com adolescente é um nicho, trabalhar com juventude é um outro nicho.
Trabalhamos com sopão, evangelismo, degase, presídio, evangelismo na comunidade, na rua, para o ímpio, para o rico. O rico precisa ser evangelizado. Quantos jovens amigos ímpios que estudam conosco em sala de aula e precisam ouvir Jesus salva, cura e liberta. Estratégia. A estratégia precisa estar ao nosso alcance de uma abrangência em termos de demanda e de evangelização. Então, olha, degase, que é o departamento socioeducativo que nós temos no Estado, presídios, os nossos jovens fazem teatro, dança. Existem 1001 maneiras de falar de Jesus. Dentre elas está as estratégias daquilo que você trabalha. Pastor, agora eu queria também pedir para você deixar uma mensagem para os jovens que estão nos ouvindo, para os líderes. De repente, se eles estão passando por um momento de dificuldade, estão pensando em desistir. Provérbios capítulo 28, eu gosto muito dessa passagem que vai o versículo 1 e o versículo 2. Lemuel, ele é rei de Massá. Massá é uma cidade muito pequena. E quando eu olho o conselho dado por mãe de Lemuel para ele, que é rei, a primeiro conselho ela vai dizer o seguinte: não se deixe levar por pessoas, por mulheres, que aquilo que vai te corromper, ele vai falar sobre vinho e outras coisas mais. Deixa eu falar para os líderes. Nós precisamos mudar essa geração. Nós precisamos verdadeiramente adquirir conselhos de pessoas que saibam daquilo que já passaram na vida anterior. Para que, posteriormente falando, nós precisamos ter sucessos, cases de sucesso. Que é um conselho? Faça aquilo que o Senhor colocou em suas mãos, mas faça com dedicação. Você tem competência, se o Senhor te chamou, Ele vai te dar forças, coragem e objetivo para você alcançar. E eu tenho certeza, se você tem um grupo de 100, o Senhor vai fazer com que esse grupo se multiplique vezes 10. Se você tem um grupo de 1000, Deus vai fazer te dar 10.000. E assim sucessivamente. Se você tem um, faça desse um se tornar 10. Mas faça com dedicação, independente de quantidade, Roberta. A qualidade, ela é muito mais importante do que o Senhor. Ah, mas eu já sou velho. Lembra do apóstolo João na ilha de Patmos? Quando João pensara que tinha acabado seu ministério, o Senhor apareceu do lado dele e falou assim: opa, tu és líder. Você é uma grande relíquia. Então sempre vire para o Senhor e se coloque à sua disposição e o Senhor vai te abençoar rica e abundantemente. Em nome de Jesus. Amém, pastor. Quero primeiramente te agradecer por estar aqui com a gente, por Obrigado. dividir um pouquinho da sua história aqui com a gente. E com certeza Jesus vai abençoar muito mais o seu ministério, Amém. o seu trabalho, a sua juventude, a sua família que é linda. Amém. Com certeza, e eu quero contar com o senhor aqui mais vezes, inclusive no nosso outro programa, que é o Louvor e Adoração. Opa! Quero aí contar um pouquinho com essa parte musical da sua vida. Amém. Ouvir alguns louvores. Com e já certeza. fica à vontade para voltar quando quiser. Quando tiver novidade lá, só vir contar pra gente. Amém. Eu agradeço a casa, que é a nossa casa, né? Eu agradeço a você. Com certeza. Agradeço aos amigos, ao convite assim dado, a minha esposa que está presente no estúdio. É uma mulher fenomenal, uma pessoa que eu amo e que vai subir aos caminhos dos céus comigo em termos de salvação. Amém. Muito obrigada, pastor. Obrigado. E obrigada também você que esteve aqui com a gente até agora. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. E pode compartilhar esse vídeo que com certeza vai abençoar muita vida que está aí. Se você conhece alguém que está afastado, manda essa mensagem para ele retornar para o aprisco, vai. Retorna para a casa do Senhor que com certeza você estará dando passo de sucesso na sua vida. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Até o nosso próximo encontro. Fique na paz. Tchau, tchau.